Olá, seja muito bem-vindo, galerinha do YouTube. Nessa aula eu vou mostrar para você como utilizar macro. A gente vai criar um formulário de cadastro, vamos fazer validação, vamos fazer fórmula if, vamos fazer um monte de coisa para que você consiga criar dentro do seu Excel um cadastro e consiga fazer validações nesse cadastro. Então você vai conseguir fazer os seus controles dentro do Excel. Vamos de aula, que essa aula está incrível. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativa o sininho assim que você se inscrever. Não se esquece de ativar o sininho, porque quando eu mando um vídeo, você é notificado. E curta esse vídeo se você gostar também. E vamos de aula que tá incrível. Turma, quando a gente faz macro, a gente está falando de automatizar uns processos. Então a gente vai gravar uma ação. O que é uma macro? Uma macro, ela grava uma ação que você vai apertar um botãozinho, vai começar a gravar. Ela vai gravar onde você clicar e depois você pode repetir aquela ação, acionando aquela ação através de um atalho ou através de um botão. Isso é macro. Então, por exemplo, poxa, Daniel, eu queria criar um botão para imprimir o meu arquivo, ao invés de eu clicar em arquivo, ficar caçando imprimir aqui, e aí vai imprimir, né? Por exemplo, imprimir. Então dá para você criar um botão de imprimir. Eu gravo uma macro imprimindo o que eu quero, e ele vai repetir aquela ação. Ah, Daniel, eu queria fazer, por exemplo, um atualizar tudo. Dá para a gente atualizar tudo, porque é nesse botãozinho, ó, dados, atualizar tudo, quando você tem mais de uma tabela dinâmica e tal. Dá, você cria uma macro e pode criar um atalho para ela. Então, macro é isso, tá? Nós vamos, obviamente, gravar umas macros aqui hoje. E aí você vai ensinar, vai aprender o conceito. Só que presta atenção. Presta muita atenção. O titio Danielzinho vai começar a gravar aqui a macro, tá? Se você não seguir o meu passo a passo, o que vai acontecer na sua planilha? Vai dar erro. E eu não estou do seu lado para ver o que deu erro no seu código. Então, vamos brincar daquela brincadeira, siga o mestre. Você só faz depois que o mestre fizer. Não olhe o dedinho nervoso no mouse, olhe o dedinho nervoso no Enter. Porque muitas vezes eu falo isso e a pessoa fala, ah, acho que é aqui. Calma, vem comigo, você está aqui para aprender. Então, respira fundo, guarda essa ansiedade e siga o mestre. Senão vai dar pau e você não vai conseguir resolver o seu problema aí, tá? E eu não estou do seu lado para te ajudar. Então, vamos lá. Eu quero que todo mundo selecione, se você for fazer comigo, tá bom? Você vai selecionar a célula B2. Você selecionou o B2. Deixa ela selecionada. Deixa a célula B2 selecionada. Olha o dedinho nervoso. Não clica fora do que eu pedi. Tá aí. Agora eu vou clicar na guia exibir. Dentro da guia exibir eu tenho macros e dentro de macros eu tenho gravar macro. Então você vai clicar neste botãozinho de gravar macro. Pode clicar. Eu vou habilitar minha canetinha. Deixa eu ver se consigo habilitar minha canetinha. Canetinha, cadê você? Deixa eu ver aqui. Danado, hein? Não tá funcionando minha canetinha. Tá bom. Mas acho que você viu onde eu cliquei, né? Ali. Então vamos lá, vou fazer B2, vou fazer com o mouse mesmo. B2, guia exibir, macros. Meu Deus, peraí. Apertei o botão errado aqui. Macros, B2, né? Vamos lá. Gravar macro. Pronto, ele abre essa telinha para você. Nessa telinha, a gente vai fazer uma macro agora para pintar uma célula, para formatar uma célula. Então o nome que eu vou dar para esta macro vai se chamar pintar. Tá bom? Pintar. Então, ó, vou apagar, vou escrever pintar. Qual que é o atalho que você quer que essa macro rode? Você pode escolher um atalho para criar uma macro. Para executar a macro, não para criar. Eu vou usar um atalho que é o Ctrl é padrão, certo? Toda vez que você aperta Ctrl C, Ctrl V, ele vai ter um atalho, correto? Então, Ctrl. O Shift e o A, eu apertei agora, Shift A. Então, o atalho ficou Ctrl Shift A. E aí toma cuidado que às vezes fica o seu A, o seu caps lock, ele tá, o fixo, né? Tem caps lock ou fixa, dependendo do seu teclado, tá Czinho. E aí você aperta Shift A, o A fica pequenininho. Então toma cuidado, o caps lock tem que estar desativado, e aí você aperta Ctrl Shift A. Só Shift A porque o Ctrl já é padrão. Ou seja, isso significa que quando eu executar a minha macro, qual que vai ser o atalho? Ctrl Shift A. Ou eu crio um botão, mas eu vou criar um atalho. A partir desse momento, não clique em mais nada, pelo amor de Deus, tá bom? Agora mesmo, agora você tem que tomar cuidado, tá? Então só clica quando eu pedir. Então eu vou dar um OK, não clique em mais nada. Não clique em mais nada. Professor, não posso
posso clicar em mais nada? Não, mano, não pode clicar em mais nada. Vem comigo, dá um ok. Deixa selecionada a célula, não clique em mais nada. Você vai clicar na página inicial. Vai clicar no botãozinho de pintar e vai pegar a corzinha amarela aqui, ó. Pode pegar esse amarelinho aqui, ó, amarelo. Tum. Só isso, não clique em mais nada, pelo amor de Deus. A célula já estava selecionada. Professor, a minha célula não estava B2. Então deixa aquela célula que estava. Eu tinha pedido para você selecionar B2. Não estava B2, beleza. Deixa a célula selecionada. Agora é parar a gravação. Então eu vou vir aqui na guia exibir. Dentro da guia exibir eu vou clicar em macros e dentro de macros eu vou parar a gravação, tá vendo? De novo, guia exibir, macros, lá em cima, parar a gravação. Ele não leva em consideração, pode clicar, ele não leva em consideração o tempo que eu demoro para clicar. Ele leva em consideração onde eu cliquei. Então eu cliquei em pintar, não foi? Foi. Agora eu vou clicar em outra célula e eu vou executar essa minha macro. Eu tinha colocado um atalho. Qual foi o atalho? Aluninhos que estavam sempre atentos aqui. O atalho era... Tem que lembrar, né, mano? Ctrl, Shift e o A, certo? Pronto, apertei Ctrl, Shift, A, viu? E ele pintou. Então eu vou clicar em outra célula. Ctrl, Shift, A. Clica fora. Ctrl, Shift, A. Ctrl, Shift, A. E assim por diante, tá vendo? Ctrl, Shift e o A. Então eu executo essa macro. Eu executo. Daniel, você falou de criar um botão. Dá para criar um botão? Dá. Então você vai vir aqui na guia inserir, ilustrações, formas, desenha um botãozinho aí, qualquer forma, tá? Pega uma forminha assim, ó, tal. Vamos escrever aqui, pintar? Digita aí, ó, pintar. Então, o nome tanto faz, tá? Você pode colocar qualquer nome no botão. Eu coloquei pintar para lembrar. Poderia ser pintar de amarelo, sei lá, mas eu vou deixar pintar. E aí, quando eu clico com o botão direito, eu tenho aqui, ó, a opção atribuir macro. Botão direito no botão, atribuir macro. E olha quem tá aí. A danada, a famosa macro pintar. E aí eu dou um ok. Cliquei em ok. Pronto. Agora eu clico fora. E agora eu pinto, ó. Olha que bonitinho. E você pode selecionar várias células e ele vai pintar, né? Então ele executa aquela macro que eu fiz. Muito bom. Professor Daniel, a macro, você falou que gera um código. Falei, pois é, gera um código. Onde fica esse código? Eu posso editar? Eu posso mexer? Sim, amiguinha, amiguinha. Então, quando você cria uma macro, ele gera um código. Esse código é feito em VBA. E a partir desse momento, você entra no mundo de programação do Excel. Vou mostrar onde está esse VBA. Mas é importante você habilitar uma guia que provavelmente você ainda não tem habilitada no seu computador, porque vai ajudar a gente, tá? Que é essa guia desenvolvedor, ó. Essa guia desenvolvedor, por padrão, ela não vem... como é que fala? Aqui, né, para você, ela não vem habilitada. Então, para você habilitar, você vai clicar na guia arquivo. Dentro do arquivo, agora tem que tirar minha carinha daqui, né? Deixa eu ver se consigo mexer minha carinha daqui, dá? Não, deixa eu ver. Não dá. Tá bom, então vem para cá, pronto. Na guia arquivo, você vai clicar, no meu caso é mais, e aí opções, tá? Então procura opções, para você habilitar a guia de desenvolvedor. Aí, nessa versão que eu tô, o Office 365, 2016 e tal, as guias, ela fica aqui, ó, personalizar faixa de opções. Putz, eu quero tanto minha caneta. E aí você tem a guia desenvolvedor aqui, ó, e a minha já estava habilitada. Deixa eu ver se eu consigo habilitar minha canetinha aqui. Vai habilitando a guia aí. A guia desenvolvedor é só dar um ok, tá? Habilita a guia desenvolvedor. E aí você vai conseguir ver um botãozinho que eu vou mostrar para você. Estou habilitando minha canetinha aqui, que quando habilitei ela veio com um probleminha, mas eu já estou arrumando aqui. Deixa eu ver. Abriu? Abriu. Agora sim. Muito bem. Vou fechar. Canetinha, você está aqui? Ei, minha canetinha chegou. Então tá bom, ó. Lembra, eu fui lá no personalizar faixa de opções. Turma, isso daqui é para as versões mais novas do Excel. Para quem não tá com a versão, quem não apareceu a guia desenvolvedor aqui, tá bom? Personalizar guia desenvolvedor, que foi essa daqui, tá com a versão mais antiga do Excel, que é 2010. Aí você tem que vir aqui na guia geral, e aqui no geral, vai ter por aqui no geral, habilitar a guia desenvolvedor, tá?
Então vai estar por aqui, tem um botãozinho, mais ou menos aqui. Ele tá aqui. Então, o Excel antigo está aqui no geral. Pronto, habilitou a guia desenvolvedor e agora você pode mexer com macros no Excel, enfim. Então, cliquei na guia desenvolvedor. Dentro da guia desenvolvedor, aí, turma, você tem um botão aqui chamado Visual Basic. E esse cara é muito legal, porque é onde fica armazenada as suas macros. Aqui, Visual Basic, tá vendo aqui no cantinho, tá? Então, quando você clica, você pode clicar, ele vai abrir essa tela para você. E aí, dentro dessa tela, ele aparece esse painel para você navegar aqui. Muitas vezes, quem abre pela primeira vez não vem com esse negócio habilitado. Então, eu vou fechar, como assim? Ó, vem assim. Aí você fala, nossa, Daniel, o meu não tá igual ao seu. Tranquilo, é só vir na guia exibir e você vai colocar Project Explorer, tá bom? Project Explorer ele abre. Então, ó, guia exibir, Project Explorer ele abriu. Aí ele tá aqui ele me mostra a estrutura do meu arquivo que eu abri. Ó, eu tô na pasta 1, tinha o modelo já aberto. Pasta 1. Essa minha pasta tem uma planilha, e aí aqui é onde vai executar os códigos dessa pasta de trabalho, enfim, não vou explicar isso aqui agora. E tem módulos. Então, quando a gente cria uma macro, ela vai gravando em módulos. Ele que criou para mim, módulo. Como se fosse um módulo de um curso. Módulo 1, módulo 2, é isso daqui, módulo, tá? É só uma forma de organizar. Aí você dá duplo clique no módulo 1 que ele criou e olha, chegamos na nossa macro. Aí quem olha fala, nossa, eu nunca vou aprender isso. Vem tranquilo, cara. É bem fácil isso daqui, tá? A linguagem de programação em VBA, ela é bem tranquila mesmo. Ó, a macro começa com sub e termina com end sub. Nossa. Tipo assim, ó, começa uma sub-rotina do Excel e termina essa sub-rotina que eu criei. Por isso que sub, tá? E termina, end sub. Tá vendo aqui que começou com um tracinho? Esse tracinho aqui, que é o apóstrofo, você pode escrever qualquer coisa, que ele não vai executar, é só lembrete. Então, olha que legal, o próprio Excel já escreveu para mim um lembrete. Ó, o atalho para rodar essa macro é o Ctrl Shift A. Nossa, que bonitinho, hein? Olha, ele escreve pra gente. Então tá bom. Aí, entrou a macro. E ele começou o with, que é com, né, em inglês. Então, com alguma coisa, então... sei lá, Excel com café. With café, é isso, tá com. E aí termina o end if aqui em cima. Por que ele fez isso? Porque ele falou o seguinte, poxa, na célula que estava selecionada, você quer mudar o interior dela, o preenchimento dela. Então ele precisa executar todos esses códigos aqui para mudar o preenchimento. Aí ele fala assim, puta, que preguiça. Eu não quero ficar escrevendo selection.interior. Aqui, 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 aqui e aqui. Então ele é preguiçoso e fala, ó, vamos otimizar o nosso código? Então, com selection.interior, vai executar tudo isso. Então esse ponto significa assim, ó, selection.interior, tá? Esse ponto. É como se eu estivesse escrevendo, mas ele escreveu pra gente. Ah, então tá bom. Aí ele veio partner color index, que aí tem um monte de propriedade, né? Mas o mais importante é o color. O color 65.535 é o color, a cor amarela. Então ele preencheu amarelo para você, o restante ele deixou 0. Tá bom. Então vamos mudar o 65 mil para 40 mil? Vamos ver o que acontece? Eu vou digitar 40 mil em cima aqui, ó. Então você vai pegar os 65 mil, vou dar duplo clique. Se eu achar meu mouse, achei aqui. Você vai selecionar e vai digitar 40 mil no lugar. Tá? Aí você fala, Daniel, já mudou tudo de cor? Porque eu cliquei aqui? Não, não. Ele está esperando ser executada. Se você clicar no botão, vai executar essa macro. Então não significa que você mudar aqui já mudou tudo, não. Vai executar. Então a próxima vez que executar não vai ser 65 mil, vai ser 40 mil. Vamos ver o resultado do 40 mil? O VBA você pode fechar, tá? Não precisa salvar, porque ele fica salvo o código. Salva assim, tipo, tá aí, você já digitou, né? Então você pode vir aqui e fechar e ele volta para o seu Excel, tá? Agora eu vou executar de novo o botãozinho. Pintar. E olha que beleza. Ele pintou de outra cor. Não é verdade? Pintou de outra cor. Ou seja, pintou de verde, que é outra cor. Então, você consegue editar os seus códigos, você consegue copiar e colar códigos, você começa a entender os códigos. Então, isso é macro. Então, eu poderia fazer uma outra macro para fazer uma outra coisa.
Por exemplo, eu vou fazer mais uma macro. Vamos fazer uma macro para atualizar todos os dados? Vamos. Então, eu vou clicar na guia exibir. Dentro da guia exibir macros, e dentro de macros eu vou clicar em gravar macro. Gravei. A nova macro, então eu vou repetir de novo. O que eu fiz? Guia exibir, vou gravar uma nova macro. Macro, gravar macro. A nova macro vai ser atualizar tudo. Eu quero atualizar o meu Excel com esse botãozinho aqui. Então eu vou escrever atualizar tudo. Quando você quer escrever duas coisas, não pode ter espaço, que ele não deixa, tá? Então a minha dica, primeira maiúscula, atualizar tudo, tá vendo? Aí fica mais fácil de você ler. O atualizar tudo eu vou apertar Ctrl Shift S, tá? S. Então Ctrl Shift S. Vou dar um OK. E aí, tá gravando. Então tudo que eu clicar agora, ele vai gravar, tá? Por isso que eu não vou sair clicando em um monte de lugar. Então eu vou clicar na guia dados. E dentro da guia dados vai ter um botão atualizar tudo, tá? Eu vou clicar nesse botão, atualizar tudo. Pronto. Eu vou parar a gravação. Então, venho na guia exibir. Venho em macros e eu vou lá em parar a gravação. Parei. Vamos ver a macro? Então, toda vez, você vai usar... Quando você começa a trabalhar com macro, você usa muito... a janela do VBA, né? Na verdade, ele chama VBE. Visual Basic Editor, tá? Para você abrir, existe um atalho que é o Alt F11. Só que eu tenho o maior medo de usar atalho com Fs da vida. Porque quem está usando notebook não consegue apertar o F, porque o notebook precisa apertar o FN. Então, dica, pelo amor de Deus, quem está trabalhando com Excel tem que ter um teclado físico, tem que ter tecladinho físico. Não usa o teclado do notebook no Excel, você vai sofrer horrores. Então, se você não tem o F11, que é o Alt F11, tá? Aí, ó, ele abre, Alt F11, e o Alt F11 eu volto para o Excel, tá vendo? É muito mais fácil, né? Ponto, Alt F11 e volta. Se você não tem esse atalho, você vem aqui na guia exibir e... Exibir não, desenvolvedor, vai lá no Visual Basic, abre de novo e pronto, você está no Visual Basic. Como você não fechou e abriu o seu Excel, como eu não fechei o meu Excel, ele salvou a minha macro no mesmo módulo, como se eu estivesse começando continuando um capítulo, né? Lembra que eu te falei que isso aqui parece capítulo de livro, né? Ele vai escrevendo seus códigos aqui no módulo 1. Então, ó, atualizar tudo. Aí ele colocou o atalhozinho, e aí o que ele escreveu? Active workbook.refresh all. Significa o seguinte, olha, nessa pasta de trabalho, que é workbook, nesse caderno, o workbook para o Excel é a pasta de trabalho que a gente está trabalhando, é o arquivo. Ou seja, o arquivo que está ativo, né? Então, active o workbook. No arquivo que está ativo, você quer atualizar tudo. Então, refresh all. E aí é o código refresh all. Daniel, dá para eu pintar de vermelho, pintar de amarelo e rodar o workbook refresh all? Tá. Você copia esse cara. Vem aqui no finalzinho. Antes de terminar o pintar, eu posso apertar um monte de enter, ó. Não tem problema quantos enters tem aqui, tá? Não vai tirar sua notinha. Pode colocar enter. E aí eu copio e colo. Então, o que vai acontecer? Quando eu pintar a minha macro, quando eu rodar essa macro de pintar, ele vai pintar de verde e vai fazer um active workbook.refresh all. Ele vai passar por aqui, vai atualizar a minha tabela. Então, veja, eu vou gravando macros. Quando a gente... Perdão, minha canetinha aqui. Quando você começa a trabalhar com macros, é muito comum você não saber o código. Puta vida, como é que é o código que faz tal coisa? Então, você grava uma macro e você pode ir copiando e colando essas macros dentro da sua macro principal. Obviamente, nós estamos vendo aqui um conceito de como trabalhar, né? Então, é muito importante você dar continuidade nesse seu aprendizado. Por quê? Porque às vezes você vai ficar travado aqui. Eu estou te dando todo o conceito que eu sei do começo da macro, né? Para você já conseguir executar sozinho. Mas é muito importante você saber escrever alguns códigos, tá? Hoje eu vou mostrar para você como você faz para escrever alguns códigos e tal, algumas dicas, enfim. Mas é importante você dar continuidade para entender os conceitos, né? Uma aula que eu estou te passando aqui, algumas aulas do meu curso, eu estou resumindo aqui para você. Mas não dá para pegar todos os detalhes, óbvio. É nos detalhes que mora o segredo de ser especialista, tá bom? Então tá, vamos ver isso aqui rodando? Vou apertar Alt F11, eu volto para o meu Excel e eu posso pintar essa célula aqui. Ele vai pintar e atualizar. Já pintou e já o código.
Tá bom? Então, a gente vai agora partir para fazer o nosso formulário. Nós vamos fazer uma macro para fazer esse cara aqui funcionar. Ou seja, eu quero fazer um cadastro. Então agora você entendeu o conceito. Lembra que eu falei, ó, vou começar essa aula te passando um conceito de macro, porque agora você já sabe o conceito, que é uma gravação, que aí vai gerar alguns códigos, você pode ver os códigos, onde estão esses códigos. Então agora você já entendeu o conceito, né? Pô, legal. Nossa, turma, só para chegar até aqui, na época que eu aprendi esse troço aqui, né, não tinha muito YouTube, né? Então você vai lendo livro, aí você perde, sei lá, 3, 4, 5 horas só para entender esse conceito, né? Em 10, sei lá, 10, 15 minutos vocês já entenderam. Agora, eu vou fazer uma macro para esse botão funcionar e cadastrar esses dados aqui num banco de dados. Então, vamos lá. Vou abrir um arquivo novo. Aliás, vamos pegar esse próprio arquivo que a gente está trabalhando, que é esse daqui, né? Tá bom? Ixi, peraí, confundi tudo. Deixa eu fechar o meu VBA. Vou fechar, tá? O Alt F11 não fecha, ele só alterna as telas. Por isso que agora eu fechei, para poder voltar para o nosso arquivo aqui. Esse arquivo eu vou abrir uma pasta nova. Show? Abrir uma pasta nova. Nessa pasta nova, como é que eu vou fazer? Vamos dar os nomes. Então, aqui, nessa pasta, vai registrar os dados. Eu vou deixar armazenados os dados de venda, por exemplo. Então, vou chamar de dados. Ó, aqui vai estar o meu banco de dados, vai estar os dados aqui. E numa outra página, vai ser o meu formulário, onde eu vou cadastrar esses dados. Formulário. Tá? Então, nesse formulário eu cadastro, e quando eu cadastrar, os dados vêm para a guia dados. Então, tá bom. Agora, a gente vai montar o nosso formulário, tá? Uma dica, como é que a gente pode montar esse formulário aqui? Vou dar um pouco de zoom aqui. Eu vou pintar, para tirar um pouco do padrão, para ver que é uma coisa diferente, eu vou pintar tudo de cinza. Não vai zoar o seu Excel, não vai deixar pesado, não vai dar problema. Só dá problema se você pintar muitas células assim, ó, e aí você vai lá e pinta, ou seja, você não selecionou tudo, tá? Então, vou selecionar tudo aqui na intersecção. E aí eu vou pintar de cinzinha. Vou pegar o amarelinho aqui e vou pintar. É importante você saber a cor que você pegou aqui, ó. Terceiro cinza. 1, 2, 3. Zoom. Canetinha. Viu aqui? Vim no baldinho. Primeira coisa, selecionei tudo lá, né? Vim no baldinho. 1, 2 e 3. É esse cara que eu peguei aqui. Tá? Vou clicar nele. E aí eu pintei de cinza. Muito bom. Agora, eu vou colocar aqui, a partir da célula B2, quais são os dados que a gente vai registrar. Pensa numa venda, então tem a data da venda, tem um produto, tem um cliente e a quantidade que ele comprou, tá? Então, vamos escrever data da venda, né? Só data. O produto. Que mais vai ter? Vai ter o cliente, quem comprou, e também vai ter a quantidade. Quantidade. Então, data, produto, quantidade. Legal? Deixa aí por enquanto. A coluna C, uma dica, ó. Vamos aumentar a largura, a altura, perdão, tá bom? Para ficar um espaço bacana. E a coluna C eu vou diminuir um pouquinho. Por que eu vou diminuir a coluna C? Porque aqui na coluna C eu quero colocar os desenhos, os ícones, para deixar bonitinho. É esse efeito que eu quero dar aqui, tá? Para o cara ver, bater o olho, quantidade, carrinho, por exemplo. Então, como é que eu faço isso? Coloquei a coluna C aqui menorzinha e vou colocar alguns ícones aqui. Para quem já tem o Excel mais novo, guia inserir, e eu vou colocar esses ícones aqui. Então, guia inserir, ilustrações e ícones, tá? Ícones aqui, ó. Então, nos ícones, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar, por exemplo, o primeiro é uma data, né? Vamos colocar aqui calendário. Calendário. Ó, apareceu aqui um calendáriozinho. Vou selecionar esse. Deixa aí, eu vou adicionando ao carrinho, tá? Então, peguei o primeiro. O próximo é o produto. Então, eu vou digitar produto. Vamos ver se tem alguma coisa de produto aqui, ó. Aí ele vê umas caixinhas, tá vendo? Tem essa caixinha, tem essa outra. Sei lá, podia ser... Se alguém tiver alguma ideia melhor de produto, mas eu digitei produto, veio esse cara aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó. Uma caixinha rodando. Sei lá. Mas tá aí, ó. Inserir 2. Não sei se você viu aqui, mas tá 2 ali no cantinho. Então, já tenho esses 2 ícones selecionados no meu Excel. Cliente, eu vou colocar aqui, eu acho que até vem cliente, quer ver, ó? Ó, tá vendo? Vem um clientinho, então você pode pegar esse daqui. E aí, turma,
Quantidade. A quantidade, eu tive uma ideia de falar, putz, o que é a quantidade? É o carrinho, né? Eu pensei em carrinho. E é tipo carrinho de supermercado, sabe? Ó, aí é tipo a quantidade que vai colocando no seu carrinho. Enfim, foi uma ideia, acho que até que vai ficar bonitinho. Então, carrinho, peguei 4 ícones aqui e vou inserir. Então, esses ícones, turma, você pode achar em outros sites que eu indiquei na aula sobre design de planilhas, no aulão de design de planilhas que já está liberado. Tá os 4 selecionados. Então, aproveitar que tá os 4 selecionados, eu vou diminuir a altura deles para encaixar dentro da minha célula, tá vendo? Então, por isso que eu aumentei um pouquinho aqui, diminui um pouquinho aqui. E aí, vamos ajustar. Ó. O calendário vem para cá, o carrinho vem para cá, o cliente vem para cá, e o produto vem para cá, e esse cara vem para cá. Tenta fazer com o Alt, que pode ser que ajude a sua vida com o Alt. Ó, o Alt apertado, ele vai deixar tudo mais centralizado. Olha só, estou com o Alt apertado, movendo a minha tela. Todas essas dicas eu dei no aulão de design de planilha, né? E aí, o que você vai fazer? Para ficar bonitinho, para não ficar meio perdido esses ícones aqui, você vai pegar esses textos e vai alinhar à direita, ó. E eles ficam certinho, tá vendo? Então, agora você pode pegar, centralizar esses textos também. Aqui em cima tem um botãozinho para centralizar ao meio, viu? E aí eles ficam alinhadinhos. Aí, se você quiser trazer um pouquinho mais para cá, ó, seleciona todos com Shift e você tem ele aqui no cantinho. Pode diminuir um pouquinho a largura e pronto, você tem aí a carinha de um botão. É só uma ideia, tá? Só uma ideia. Muito bom. Para você que chegou até aqui agora, você que ainda não está inscrito no nosso canal, não se esqueva de se inscrever no canal. Já se inscreve agora, ativa o sininho das notificações. Quando eu mando um novo vídeo ou quando eu entro ao vivo, você é notificado. Então é importante ativar o sininho das notificações. Já se inscreve. Se você está gostando dessa aula, você vai clicar no botãozinho curtir aqui no nosso YouTube, tá bom? Agora que a gente tem aqui os dados, o que eu vou fazer? Nessa célula é onde a gente vai digitar, né? Então eu vou aumentar um pouco a largura dela para prever que eu vou digitar algumas coisas melhores aqui, maiores, né? Vou selecionar tudo e vou pintar com um cinzinha mais escuro, ó. Tá vendo? Você pode pintar com um cinzinha mais escuro. E agora eu vou colocar bordas branquinhas aqui entre eles para ficar mais fácil de eu identificar onde que eu tenho que clicar, senão fica meio feio, né? Então seleciona tudo aqui, legal? Você vai apertar Ctrl 1, Ctrl e o número 1, ou botão direito e formatar células. Dá na mesma, mas o Ctrl 1 ajuda muito que ele entra ali. No formatar células, ele abre essa telinha. Então, lembra, selecionei tudo e apertei Ctrl 1, fui lá em selecionar células. E aqui na borda, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai clicar. É meio ruim isso aqui, porque você não consegue ver direito, tá? Mas você vai pegar a borda branca, ó, borda branca, e vai clicar aqui. Deixa eu, ó, coloca assim, ó, nenhuma primeiro, tá? Nenhuma. E aí você pode clicar nesse cara aqui, ó, tum. Esse cara, ele vai colocar uma borda no meio, só que é tudo branco, então você não consegue ver. Então você só vai colocar a bordinha no meio, tá bom? Vamos ver como é que ficou? Acho que vai dar certo. Vou dar um OK. Olha que bonitinho. Então temos as bordinhas aqui, só que veja, é sutil, né? Eu não coloquei borda em tudo, só embaixo, para deixar bonitinho, ficar clean. E aí fica melhor da gente visualizar. Muito bom. O formulário está criando forma, né? O nosso formulário. Agora, aqui, o que vai ter? Eu vou desenhar em torno dele o nome, né, desse formulário. Ó, cadastro, tal. Então, você pode vir aqui na guia inserir, ilustrações, formas. E aí eu vou pegar, de novo, esse retângulo de cantos arredondados. E eu vou desenhar aqui entre ele, ó. Assim, ó. Mais ou menos isso. Só que aí ele vai falar, putz, pintou tudo, né? Então você vai tirar o preenchimento da forma. Vem aqui e coloca assim, ó, sem preenchimento. Beleza? Sem preenchimento. E aí, eu acho que isso aqui é uma coisa nova do Excel. Eu não tinha visto isso antes, tipo, versões anteriores, tá? Mas aqui no contorno da forma, você tem aqui traços. Ah, não, esboçado. Olha aqui, ó. Esboçada, tá vendo? E ele tem traços desenhados, o que fica bem bonitinho, fica diferente, ó. Olha só, ele fica aqui, ó. Fica um menorzinho, mais curvadinho. Então eu vou pegar esse daqui à mão livre, por exemplo.
E aí eu vou aumentar um pouco o contorno dele para deixar um traçado mais grosso mesmo. Ó. Vou colocar um assim, ó. Pronto. Fica diferente, não é? É só uma dica, você pode deixar reto também, tá? E eu acho que isso aqui só está disponível nas versões mais novas do Excel, esse tipo de tracejado. Mas eu vi e falei, nossa, fica bonitinho. E aí você pode digitar algo em cima desse cara. Quando ele está selecionado, quando você digita, ele já começa a escrever. Você está escrevendo em cima do troço aqui, tá vendo? Ó? Então, nós vamos colocar que esse é o formulário de cadastro de venda, né? Então, vou escrever cadastro de vendas. Vou centralizar ele, selecionei tudo, vou lá em centralizar. Vou pintar de um cinza mais escuro e negrito. Vamos ver como é que ficou, ó. Já ficou bonitinho, tá vendo? Selecionei a cor. Você pode pegar essa cor cinza. Ou se você quiser, você pode pegar meio que o mesmo tom de azul também, ó. Fica mais bonitinho também pelo tomzinho de azul. Tanto faz, tá? Mudei pro tom de azul, tá bom? E aí, finalmente, aqui embaixo vai ter o nosso botão, né? Então, eu já vou deixar o botão aqui, tá? Já vou deixar tudo prontinho para botar esse troço para funcionar. Ilustrações, formas. E, de novo, eu pego o botãozinho aqui e vou desenhar o botão. Esse botão vai se chamar, por exemplo, registrar venda, né? Então, registrar. Vamos lá? Registrar. Vamos ver se registrar venda cabe. Registrar venda. Não coube. Pode aumentar um pouquinho, pode diminuir a largura. Falei disso para vocês. Como é que chama isso aqui, meu Deus do céu? Esqueci. Preenchimento. Aqui. Caixa de texto. Tem um nome danado aqui que é margem. Margem. Tá vendo? Você pode zerar as margens aqui. E aí você ganha mais espaço para poder digitar. Aqui, tá? Então, selecionei. Botão direito, formatar forma. Vim aqui nessa terceira caixinha, caixa de texto, e zerei as margens. Aí você ganha mais espaço para poder escrever. Página inicial, vou centralizar, vou colocar no meio, vou deixar aqui mais bonitinho. E pode deixar branquinho assim. Depois você pode mudar a cor, tal, tudo bem. Então pronto, já temos então a ideia do nosso formulário. Só que a gente montou só o formulário. Onde esses dados vão ficar armazenados? É o próximo passo, né? Então, por enquanto, tudo tranquilo aqui? Sim, senhores? Então, turma, aqui é o seguinte, ó. Agora o próximo passo é criar o nosso formulário, certo? Criar o nosso formulário. Então, na guia dados, eu vou preparar os dados que vão ser recebidos desse formulário. Quais são os dados? Data, produto, cliente, quantidade. Então, eu vou vir aqui em dados e vou clicar aqui em data, a mesma ordem. Neste caso, porque a gente vai fazer macro, a gente vai tentar fazer isso de forma amadora profissional, tá? Ou seja, tem que estar na mesma ordem para facilitar a nossa vida, senão não daria certo. Não daria para pular a linha aqui, por exemplo, vocês vão entender por quê. Então, vou pegar esse cara aqui e vou registrar lá. Então, data, produto, cliente e quantidade. Para ajudar a sua vida, se você quiser, você pode copiar esses dados. Vamos facilitar a vida, né, Danielzinho? Copia, data, produto, cliente, quantidade, copia. Vem na guia dados, botãozinho direito, presta atenção. Ó, presta atenção. Botão direito na primeira linha, colar especial, você clica no colar especial. E aí você vai selecionar transpor e vai selecionar valores. Isso aqui é importante, porque isso aqui vai fazer parte do nosso processo de gravação de macro, tá? Então, eu estou transpondo, eu estou virando o dado que está na horizontal, na vertical para horizontal, e estou copiando só valores. Por quê? Porque ele está pintado de cinza. Eu não quero vir pintado de cinza, eu só quero as letras que estão escritas. Então, eu dou um OK. E agora está aí, ó. Data, produto, cliente e quantidade. Vamos transformar em tabela? Guia inserir, tabela. A minha tabela tem cabeçalhos, porque eu acabei de criar. Então, vou lá na guia inserir, selecionei tabela. Venho falando durante os aulões a importância de você trabalhar com objetos novos do Excel para facilitar a sua vida e tal. Tabela é um deles, né? Aliás, é o principal, inserir tabela. E ele já vem aqui. Tem uma pessoa que preencheu, eu estava lendo os formulários que vocês preencheram do sorteio. Tinha uma pessoa que falou assim, Daniel, eu tinha que ficar pintando as linhas em branco e cinza e um monte de linhas assim, para fazer cor tracejadas, né, zebradas. A tabela já faz isso para você, né? Então tem muitas facilidades de trabalhar com tabela. Bom, o que você vai fazer aqui?
para o nosso código dar certo, e aqui vem uma dica muito importante, principalmente como a gente está gravando macros, entre aspas, amadoras profissionais, que pessoas a gente só vai gravar, né? Então você já vai deixar um preenchido. Tem que ter um preenchido para funcionar? Tem que. Do jeito que a gente vai fazer, tem que ter um preenchido, tá? Então você vem aqui e preenche primeiro. 21, por exemplo, coloquei ponto, contra ponto e vírgula. Produto. Vamos colocar aqui o nosso celular. Cliente vai ser a Kelly. Quantidade, uma. Ela comprou um celular, tá bom? Então deixa um preenchido, tudo bem? Porque nós vamos trabalhar com o objeto tabela. E na forma que a gente vai usar a gravação, o objeto tabela, a primeira linha fica em branco. E aí que mora o problema, tá? Por isso que eu vou deixar um registrado, tá bom? Ah, Daniel, eu não queria deixar um registrado porque vai zoar minha base. Depois você vem aqui e apaga, não tem problema. Mas só para começar a brincadeira a funcionar. Então, dados e formulário. Então, agora a gente tem as duas bases aqui, não é verdade? Temos as duas bases. Formulário e dados. Então, nós estamos prontos para começar a fazer o registro das vendas, certo? Turma, é muito importante, então, agora, você seguir o que eu vou falar. É mais do que importante, ele é obrigatório, porque eu não estou do seu lado e eu não sei se você vai fazer exatamente o que eu vou te pedir. Então, não faça nada que eu não te pedi. Não saia clicando, não saia com o dedinho nervoso. Vem acompanhando o titio aqui, tá bom? Senão vai dar pau, tá bom? Então, vamos lá. O que você vai fazer? Bom, vamos deixar uma venda registrada? Vamos lá. No dia 1/1/2021, o produto... celular de novo, não. Vamos pegar outro produto. Vou pegar o produto microfone. Cliente, eu só penso em Xuxa. Sei lá, pense em alguém. Pense na Xuxa. Então, vou colocar alguém aqui. Vou colocar o Igor. O Igor. E a quantidade que o Igor comprou 2 microfones, tá? Muito bem. Então, temos os dados aqui. Vamos deixar os dados bonitinho. Então, vou selecionar. Página inicial. Vou centralizar, já que eu aumentei um pouquinho eles, né? Nesse caso, eu vou deixar centralizado, tá? Pode deixar assim. Pronto. Deixa centralizado, fica mais bonitinho. Então, agora, vamos lá. Qual que é o procedimento? Quando eu colocar para gravar macro, o que eu vou fazer? Tem que acompanhar o filme comigo aqui. Eu vou criar o roteiro da nossa gravação. E é um filme mesmo, tá? Então, qual que é o roteiro da nossa gravação? Eu vou selecionar os dados, eu vou copiar, eu vou clicar na guia dados, eu vou clicar na primeira célula da minha tabela e vou apertar a tecla Ctrl seta para baixo. Tum. E ele vai vir para a última linha preenchida. Ctrl seta para baixo vai vir para a minha última célula preenchida. Aí eu vou apertar um botãozinho especial que eu já vou te mostrar e vou vir para baixo. Tem que apertar um botão especial, senão não funciona. Neste momento, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, vou colar especial, eu vou transpor e vou colocar valores, os dois juntos. Ou seja, eu vou inverter a minha tabela e vou colar só valores, porque eu não quero que venha cinza, né? Lembra que a gente pintou de cinza e tal? Então, vou dar um OK. E ele vai registrar esse cara aqui. Não tem problema que vai vir assim, ó. Depois a gente ajusta, porque a data veio com um número. Vou voltar para formulário, vou selecionar e vou apagar. E aí vou deixar selecionada a data de novo. Esse é o roteiro que eu vou criar minha gravação. Então, eu vou executar isso aqui de novo, tá? Deixa eu apertar Ctrl Z aqui para ele voltar. Então, é isso que eu vou fazer. Vou voltar na guia dados, vou excluir essa linha. E vamos lá. E durante a gravação, eu vou apertar um botão. Então, é muito importante você acompanhar, senão dá pau, tá? E aí, dá problema, você tem que começar tudo de novo. Então, vamos lá. Eu vou começar minha gravação. Não pule etapas. Danielzinho sempre fala isso quando vocês entram no nosso curso, o método 3D no Excel completo, sempre fala, não pule etapas. Você está aqui para aprender, por que você vai pular etapa? Né? Então vem comigo. Na guia, cadê a guia? Exibir, macro, gravar macro, tá? Macro, gravar macro. Já foi lá, guia exibir, gravar macro. Nome da macro vai se chamar cadastrar, óbvio, ou registrar, né? Vamos colocar registrar venda. Registrar venda, tudo junto, não pode ter espaço, senão não deixa. Não vou colocar a tecla de atalho, tá bom? Porque agora vai ter um botão, né? Então não vou colocar a tecla de atalho. A partir do momento que eu der OK,
Ele está gravando, não clique em mais nada. Não clique em mais nada. Não registrou os dados? Depois você registra, tá bom? Já tinha que ter registrado aqui. Quem não registrou, vai lá, pausa, para a gravação, registra os dados, volta a gravar. Tem que estar com os dados registrados, tá? Agora vamos lá. Vou selecionar tudo. Selecionei. Vou apertar Ctrl C para copiar. Copiei. Tá? Ctrl C ou botão direito copiar. Vou na guia dados. Clico no cabeçalho da data. Cliquei. Aperto Ctrl seta para baixo para ele ir para o final. Ctrl seta para baixo. Foi para o final. Agora eu vou apertar o botão especial. Qual que é esse botão especial? Na guia desenvolvedor, você vai encontrar um botão chamado Usar Referências Relativas. Eu vou habilitar e esse botão fica habilitado. O que significa isso? Significa que, a partir desta célula, eu vou me deslocar uma célula. Então, ele pega essa como referência relativa. Relativamente a esta célula 2, quantas que você quer se deslocar? É muito louco isso. Eu quero me deslocar uma para baixo da última que eu tiver. Por isso que eu deixo ativado. Aí eu vou apertar uma seta para baixo. Ó, uma setinha para baixo. Tchuc! Beleza. Agora eu tiro esse botão. Desativo ele. Pronto. Eu já estou na célula, eu estou na última, estou na próxima linha da tabela. Você se ligou nisso, que é legal? Agora, eu vou colar especial valores e transpor. Então, nesta célula, eu clico com o botão direito. Não clica com o botão normal, clica com o botão direito. Colar especial. Vem valores e vem o transpor. E vou dar um OK. Pronto. Colou. Volto para o meu formulário. Voltei. Já está selecionado. Eu apago. Tuc. Apaguei. Deixo a data selecionada. Deixei. Para a minha gravação. Então, guia revisão. Exibir, perdão. Macros. Parar gravação. Dá para parar por aqui. Aqui embaixo, bem aqui embaixo, fica um negocinho aqui indicando que uma macro está sendo salva. Aqui embaixo, tá? Tipo, fica um stop aqui. Você pode parar aqui. Agora não dá para ver. Ou na guia desenvolvedor também tem parar. Então tem um monte de botão. Agora, vamos testar, né? Vamos lá. Eu vou colocar o dado aqui, por exemplo. Vamos colocar 1/2 de 2021. O produto vai ser caneca. Tem uma caneca na minha frente aqui. Caneca. O cliente vai ser a Janaína. Jana. E a quantidade? A Jana comprou 4 canecas. Bom, fiz. Vamos registrar a venda? Vamos. Vou clicar no botão registrar. Aí, mas não está funcionando ainda. Óbvio, porque eu não coloquei a macro ainda aqui, né? Então, botão direito. Vou vir aqui na guia atribuir macro. E vou registrar a venda, né? Então, é a macro que eu gravei, ó. Registrar venda. Vou dar um OK. Então, quando eu clico fora, vou apertar o botão. Apertei. Já foi lá, voltou, apagou, selecionou a célula. Vamos ver na guia dados? Olha, que bonitinho, já está aqui. Agora, qual que é o próximo passo? A gente não pode deixar registrar quando está em branco. Porque se ele registra em branco, ele fica criando uma linha aqui, ó. Na verdade, nem criou. Mas, por exemplo, eu não posso, de jeito nenhum, nesse nosso caso, deixar a pessoa registrar sem ter data. Porque quando não tem data, aperta o Ctrl para baixo, vai dar algum problema na nossa base de dados. E principalmente, eu não posso deixar esse cara registrar, porque faltando data. E a gente está fazendo a macro justamente para diminuir os problemas no nosso banco de dados, na nossa base. Porque o abençoado vai lá, esquece de colocar, escreve caneca com 2 Cs, microfone errado, celular errado, quantidade escreve a letra, enfim. Então você tem que fazer algumas validações aqui antes de mandar os dados para lá. E é isso que a gente vai fazer na sequência. Eu vou mostrar para você como colocar uma fórmula if, vou mostrar para você um conceito aqui importante para que, a partir desse momento que eu registrar, esses dados apareçam aqui sem ter erros, né? Então a gente vai evitar os erros, tá? O que ficou faltando para a gente fazer? A gente faltou fazer as validações, né? Que é uma das partes mais importantes, né? Mais importantes. Então, vamos lá. Antes de registrar, eu vou fazer alguns ajustes aqui que são muito importantes. Então é o seguinte. Deixa eu ver por onde eu vou começar.
Tá, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos ver a nossa macro, né? Vamos ver o que a macro gerou, porque a gente nem viu ainda, né? Então vou apertar Alt F11, lembra do Alt F11? Eu entro aqui, ele entrou no módulo, e eu tô vendo a minha macro registrar venda. Registrar venda. E aí, o que tá aparecendo aqui, ó? Ele falou para mim, ó, vamos dar uma lida, porque é muito importante você interpretar o que está escrito, apesar de estar em inglês, mas você vai entendendo os padrões. E, obviamente, isso aqui segue um padrão. A linguagem de programação, ela segue um padrão. Ela vai executando linha a linha. Linha a linha. Então, por exemplo, o que ele fez? Ele selecionou os dados. Lembra qual foi o procedimento? Ó, o pessoal está falando para repetir. Eu coloquei para gravar a macro, gravar macro, selecionei esses dados, copiei, né? Tinha os dados aqui, copiei. Vim para guia dados, cliquei na primeira, Ctrl seta para baixo. Apertei num botão aqui em desenvolvedor chamado usar referências relativas. Seta para baixo, para me deslocar para baixo. E apertei de novo. E aí eu colei especial valores transpondo. Então vamos lá, qual foi o processo de gravação? Foi esse daqui, ó. Vamos relembrar todo mundo? Produto caneca, cliente Luiz, quantidade 1. Pus para gravar, gravando macro, copiei, selecionei tudo, né? Copiei, vim aqui, cliquei nesse botão, Ctrl seta para baixo, cliquei na primeira, vim para baixo. Usar referências relativas, uma para baixo, clico de novo, desativei. Aí eu clico com o botão direito, colar especial, transpor e valores. É isso que eu faço. Então eu viro a minha tabela e eu colo valores, dou um OK, colou aqui. Voltei para formulário, já estava tudo selecionado, eu apago, seleciono aqui de cima e paro a gravação, tá? Foi isso que a gente fez. Vamos ver o que o código rodou para mim. Então a primeira coisa que a gente fez foi selecionar os dados, né? Ó, de D2 até D5. D2 até D5. Quem é D2 até D5? Adivinha? Essas células de D2, ó, aqui, ó. Aqui você já, nessa altura do campeonato, você já pegou essa parada aqui do Excel, né? Coluna e linha, temos o D2, D3, D4 e D5, certo? Então, foi isso que estava selecionado. Então, a gente selecionou. E, cadê? Aqui, ó. De D2 até D5. Selecionou. Então, qual que é a ação que ele faz? E aí você vai pegando o conceito do código. Desta linha, deste objeto, a minha ação é selecionar. Select. Depois, o que estava selecionado, olha lá, selection, com a seleção. O que você quer fazer? Copy, copia. Então, geralmente, a última parte do código é a ação, é o verbo que está acontecendo. Qual que é o verbo? Copiar. Qual que é o verbo? Selecionar, né? Qual que é a ação? Depois, o que a gente fez? Clicou na Sheets, na aba Dados e selecionou a aba Dados. Ah, que incrível. Daniel, se mudar o nome da aba Dados, mudar qualquer coisa, tem que vir aqui e mudar, porque está aqui escrito em entre aspas, ó. Tá vendo? Aí eu cliquei no cabeçalho da primeira coluna, na primeira tabela, não foi? Não sei se você lembra, o Danielzinho veio aqui, ó, dados, e falei, clica no cabeçalho, aqui na data. Então, o que o código fez? Ele falou para mim assim, ó, lá na tabela 1, olha o nome da tabela. Então, se o nome da tabela mudar, vai dar pau aqui? Vai dar pau. Então, tem que mudar, deixar o nome da tabela do jeito que tá, ou alterar aqui, alterar lá. Headers, cabeçalho. Qual é o cabeçalho que eu selecionei? A data. Ah, a data. Ó, ficou tudo marcado. Tudo marcado. Aí, turma, depois que ele selecionou o cabeçalho, ele falou, olha, a partir da seleção, que é o cabeçalho, vai para baixo. Eu apertei Ctrl para seta para baixo. Ele falou, end com XL down, ou seja, aperta o Ctrl e vai para baixo, down. E seleciona. Que beleza. A partir aqui vem o grande segredo do código, tá? Na célula selecionada, lembra que eu apertei naquele botão usar referências relativas? Eu apertei o botãozinho aqui, usar referências relativas. O que esse cara fez no código? Ele fez o seguinte, ó. Da célula que estava selecionada, que é a última da tabela, ele deslocou uma linha para baixo. Offset é deslocar. Ele deslocou uma linha para baixo na mesma coluna. E aí ele terminou de falar, selection, tal, que era a referência dele. Colei especial. Transpondo valores. Cadê o transpondo? Ó, eu colei valores, past valores. Transpose true, verdadeiro, né? Então, você está vendo? Não é difícil. Dá para você começar a interpretar. É tranquilo, tá? Aí na guia formulário eu selecionei, voltei.
Aí eu apertei delete e ele cancelou o que estava copiado, porque sabe aquelas formiguinhas que fica tchuc, 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 assim quando tá copiado? A formiguinha é da Jaque, né? Jaque fala, é a formiguinha pulando lá quando tá copiado, né? Ele tá cancelando, apaguei o conteúdo, apertei delete e selecionei a data. Uau, tudo isso eu fiz. E ele executa tudo de uma vez só, tá? Agora que a gente entender então o código, vamos colocar algumas travas, né? Para ele não deixar eu continuar o meu código se não tiver alguns dados preenchidos, tá? Então aqui, antes de começar a rodar esse código todo vai cadastrar, não vai? Então vamos colocar aqui, ó. O apóstrofo, ele permite eu colocar algum comentário, tá? Então você está vendo que tem apóstrofo aqui, ó. Então eu posso escrever assim, ó. Cadastra a venda. Ou seja, tudo isso daqui é para registrar a venda, não é? Ó, tudo isso daqui, então por isso eu escrevi, tá? Vou apertar Enter. Vamos escrever, fazer umas validações. Vou apertar apóstrofo, que geralmente está do lado do seu número 1 do seu teclado. E vou colocar assim, ó. Verifica se a data está em branco. Então, eu só apertar para baixo, aperta Enter e tal. Quando você aperta apóstrofo, você pode escrever o que você quiser. Você começa a linha com apóstrofo e você escreve o que você quiser, tá? Então, aqui eu vou verificar a danada da data. Então, vamos lá. Como é que ele fez para selecionar uma célula? Ele falou range D2, certo? Então, o que eu vou fazer? Presta atenção. Eu vou escrever um código, tá? Você vai escrever junto comigo. Então, eu vou verificar se, ou seja, em inglês é if, certo? Se a célula da data está vazia. Como é que eu verifico? Você pode pegar e começar a ver os padrões aqui, né? Então, se range abriu aspas, não foi que ele abriu aspas? Qual que é a célula da data? É o D2, que começa, ó. D2 é a primeira, tá? O D2... Pera aí, mano. Tem que voltar o zoom. É uma confusão aqui. Aqui, ó. D2. Essa é a data, certo? D2. Então, vou verificar. Se o D2... Fecho aspas. Range D2. Por que range D2? Porque tá escrito aqui, mano. Já deu aqui o código pra você, ó. Range D2. Então, se esse cara for igual a vazio, não tiver nada, então eu vou abrir aspas e fechar aspas. Tipo, ó, ia ter um texto aqui, mas não tem, viu? Tá vazio. É isso. Tá? Se for igual a vazio, então eu tenho que mostrar uma mensagem. Ó, a data tá em branco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever então, em inglês, then. Se a data for vazia, então, then, aperto Enter. Então, o que eu quero que ele faça? Me dê uma mensagem. Fala assim, ó, a data está em branco. Como é que eu faço uma mensagem? MSG, box. Vê uma caixa de mensagem. Abro espaço, ele abre as configurações da caixa de mensagem. Vou abrir aspas e vou escrever a mensagem. A data está vazia. Ou qualquer coisa do tipo, a data não pode estar vazia, sei lá. Colocar uma exclamação, né? Fechar aspas dupla, tá? Fechei aspas dupla. E se você quiser dar um aviso assim, pá, tem que dar aquele erro, pum, azul, você aperta a vírgula e ele tem todos os possíveis avisos. Então você vai apertar esse VB Critical. Esse VB Critical vai aparecer um troço vermelhinho ali. Ah, o céu tá vazio, vai dar aquele barulhinho, tá? É esse cara aqui. Então, vírgula, o tipo do aviso que você quer. Bom, ele deu aviso. Próxima etapa. Eu posso continuar a macro normalmente? Não, né, mano? A data tá vazia. Tem que parar aqui. Senão, ele vai cadastrar vazio. Puxa, como é que eu faço, então, para sair da macro? Pare a macro. Eu vou sair da macro, então. Sair da macro. Exit sub. Opa, tem que estar com esse passo aqui. Exit sub. Ah, legal. Eu comecei o if, não comecei? Eu tenho que terminar o meu if. Assim como o sub, eu termino o sub, lembra? Sub and sub no final. Lembra o if que eu fiz uma brincadeirinha com você do com, tal, lá no começo da aula? Então eu termino o meu if. End if. E aqui eu fiz o bloquinho da minha data. Olha que bonitinho. Vamos ver? Vou colocar para rodar. Não pode esquecer de terminar o if, tá? Vou voltar então. Aqui ficou o código. Vamos executar para ver se deu certo. Cadê? Tem que voltar aqui. Aqui, voltei. Eu vou registrar a venda. Ó, puf. Deixa eu ver, tá tocando a musiquinha. Deixa eu ver se vai fazer barulho aqui, ó.
Aqui deu um ok. Tentar de novo. Ó, vocês ouviram o barulhinho, não viu? Deve ter ouvido. Então, aqui, ó, a data tá vazia, né? Não deixou. Ah, então deu ok. E o produto? Se eu colocar a data aqui, ele vai deixar registrar? Vai, porque eu não fiz nenhuma validação. Então, o ideal, quando você faz um formulário, é fazer uma validação individual, para você indicar até qual que é o campo que está vazio. Então, vou deixar como lição de casa para você tentar fazer o dos outros. Vou fazer mais um aqui, ó, para você ter ideia, tá? Mas você copia e cola o código. Então, ó, vou até copiar e colar aqui de cima, para vir mais semântico, mais organizado, copiar e colar. Viu? Verifica, então, qual que é o próximo aqui, se é o produto. Se o produto está em branco. Se a célula D, mesma coluna, linha 3. A data está vazia? Não, o produto está vazio, né? O produto está vazio. Tchum. Beleza, tá pronto. E assim por diante, eu vou fazendo dos outros. Então, se eu tentar... Agora eu já fiz o do produto. Se eu tentar registrar, ó, tchuk, o produto está vazio. E aí eu coloco o produto. O mais legal seria, por exemplo, né? Se eu tivesse aqui na data e tentar registrar a venda, ó, já selecionar um produto para indicar, né? Para já ir para o erro. Puta, dá mó raiva quando você clica e fala o produto tá... Aí você fica procurando. Né? É o programador que não fez isso certo. Não sei se você pegou isso aqui. Tá lá na internet, aí você fala assim, ó, você esqueceu de preencher a data. Fala, puta, onde tá a data? Tá lá em cima. Então, poxa, já seleciona a data para mim, facilita a minha vida, né? Então vamos fazer isso e a gente finaliza? Então, antes de terminar a macro, antes de sair da macro, seleciona a data e facilita pro cara, né? Então, pega a data, range, D2, entre aspas. E você já deve ter visto que a ação que eu quero fazer com a célula D2 é selecionar, ponto select. Select, olha lá. Pronto. Então, eu seleciono a data. Aqui, antes de acabar a macro, ó, o produto está vazio, saia da macro. Antes de sair, seleciona para o cara, coitado, né? Deixa a vida dele mais fácil. D3, fecha aspas, é igual. Então, ó, é esse cara, qual que é a minha ação? Ponto selecionar. Select, seleciona esse cara. Então, vamos ver isso acontecer, que vai ficar bem melhor, né? Ó, então, selecionei a data, registrar a venda. Tum, o produto está vazio. Seleciona, amigo. Ah, muito obrigado, programador, você foi demais. Turma, e assim você vai arrumando, vai ajustando o seu formulário. Que bom que você chegou até o final, então não se esqueça de deixar o seu comentário aqui, o que você achou dessa aula. Você gostou? Bota foguinho aqui nos comentários também. E a gente fica por aqui, tem muito mais vídeo aqui na Doutores do Excel, então não esqueça de deixar a sua curtida, porque quando você curte um vídeo, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas e ajuda a gente e ajuda também a propagar mais conhecimento de Excel para a comunidade inteira. Deixa a sua curtidinha e não esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!